Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a quinta rodada da Premier League, que é uma Premier League insana. Imagina assim se eu te encontrasse há 6 meses atrás, fizesse uma previsão que os dois únicos times invictos até esta rodada seriam Aston Villa e Everton, sendo Aston Villa o único 100% e já tendo enfrentado um time do Big Six, o atual campeão, ainda goleando ele, né? Assim, é um roteiro maluco que tem seguido até agora a Premier League. Mas não dá para falar que, analisando friamente o futebol, que surpreende tanto. Até porque o Aston Villa tem tido uma defesa extremamente sólida, só sofreu gols contra o Liverpool, até os outros 3 jogos sem nenhum gol sofrido, um ataque que está funcionando muito bem. O Ross Barkley, que eu tanto critico no Chelsea, encaixou muito bem com o Grealish, né, no meio campo, e o time está jogando muito bem, explorando o potencial que não foi utilizado na última temporada. O Aston Villa ficou muito abaixo do que a gente esperava e quase caiu, né? Vamos lembrar que o Aston Villa se salvou nas últimas rodadas, tendo que vencer o Arsenal. Então, assim, por muito pouco o Watford não ficou na primeira divisão e o Aston Villa voltou para a Championship. Então, assim, é surpreendente esse começo do Aston Villa, mas mostra muito do potencial que estava sendo desperdiçado. E por outro lado, a gente tem um Everton que mostra que tem chance sim de ser campeão, porque pegou um oponente do Big Six, um dos mais fortes deles em teoria, o Liverpool, me enfrentou com muita força, né? Não foi um jogo fácil para o Liverpool de Jürgen Klopp, né? Obviamente, a gente vê um Liverpool fragilizado, perdendo o Alisson e perdendo seu melhor zagueiro, né? O Virgil van Dijk fora da temporada, depois de uma entrada absurda do Pickford, que devia ter sido expulso. Eu acho assim, só porque o Van Dijk estava impedido que a jogada não tem uma sequência, foi uma entrada temerária do Pickford, eu acho que ele merecia ser expulso, e depois teve aquela entrada absurda do Richarlison sobre o Thiago Alcântara. O fato é que tem muita coisa para comentar. E já falando um pouco desses lances, o jogo começa o 2-2 do Everton contra o Liverpool, né? O Liverpool mostra que ainda tem força. Aquele 7-2 não pode descartar o Liverpool da rodada, do campeonato ou de outras competições. Acontece você ter uma derrota muito feia às vezes, né? Às vezes não é o dia certo para o time. E a verdade é que o Liverpool entrou em campo com força. Mané fez gol, teve muita criatividade ofensiva, levou muito perigo ao gol do Pickford, que convenhamos, é um goleiro que está devendo muito há bastante tempo. E acontece que teve o gol do Everton construído de novo por esse jogador incrível que é o James Rodrigues, né? E a gente olhando na mesma rodada, o paradigma de ver o Real Madrid jogando mal, principalmente no ataque, perdendo, mostra um pouco como o Zidane foi teimoso diversas vezes. Aí a gente vê também que o Liverpool mostra fragilidades também. A defesa do Liverpool não está sendo boa. O time já tomou 13 gols em 5 partidas. Tudo bem que 7 foi só uma, mas o fato é que está tomando muitos gols. O Liverpool não está conseguindo manter clean sheets, né? Só contra o Chelsea. E convenhamos, né? Teve um expulso no primeiro tempo que mudou um pouco o jogo. Não saberíamos se o Liverpool ia conseguir manter um clean sheet contra um time com jogador completo como o Chelsea era. E a gente tem que lembrar que o Alisson teve que defender um pênalti para evitar o clean sheet. Então, assim, a gente olha para o Liverpool, tem defeitos a serem corrigidos pelo Jürgen Klopp. Acho que o Everton está mostrando muita força. E lembrando, não tem que poupar jogadores para a Champions League ou uma Europa League. O que é uma coisa ruim no lado financeiro, né? Você tá na Europa League ou na Champions, dá muito dinheiro, mas pensando na Premier League, nesse objetivo, pode ser muito bom. Porque lembrando, a última vez que a gente teve um time muito forte fora dessas duas competições, foi campeão disparado com uma força incrível, que foi o Chelsea do Antônio Conte. O Chelsea do Antônio Conte herdou aquele time do Mourinho, do Guus Hiddink, que ficou em nono, e no ano seguinte, sem Champions, sem Europa League, eu já falava, esse time vai ser campeão por causa disso, né? Até porque estava muito parelha a disputa ali em cima, e o Chelsea do Conte foi impressionante. E não foi só por isso, né? Tinha muito mérito do treinador italiano, que foi simplesmente brilhante naquela temporada. Mas, como não é só para falar de táticas, vamos falar dos outros jogos. Chelsea e Southampton. Chelsea deixa mais um 3-3 pelo caminho e mais 2 pontos perdidos, né, basicamente. Porque o West Brom era um oponente muito fraco e o Chelsea, assim, perdeu uma boa chance de marcar 3 pontos. Pega a Southampton, abre 2-0, Timo Werner, fantástico. Acho que o Chelsea mostra que o problema de centroavante está praticamente solucionado. Vamos ver se o Werner vai manter esse alto nível. Esperamos que sim. Eu acho que 2 golaços que mostram muita diferença dos antigos centroavantes do Chelsea, tanto também Abraham quanto Olivier Giroud. Acho até um erro do Lampard estar privilegiando o Abraham, o Giroud, sendo que o francês terminou a temporada muito melhor do que o Tammy Abraham. O Giroud dá características que o Chelsea precisa como pivô, coisas que o Abraham não acrescenta em nada em relação ao que é o Timo Werner. A coisa que ele devia acrescentar, que é o jogo aéreo, ele não faz bem mesmo com aquela altura toda. E o Giroud faz isso extremamente bem. Então acho que o Lampard tem errado muito ao privilegiar o Tammy Abraham ao invés do Olivier Giroud. Muita gente critica ele, mas ele tem muitas qualidades.
O fato é que o Chelsea mostra evolução ofensiva também. Isso a gente tem que notar que pareceu mais entrosado, e quando o time estava entrosado era uma coisa linda demais de se ver. Só que os problemas na defesa continuam. E olha só, aquele lance do segundo gol, a cena de trapalhões. Primeiro, o primeiro gol que o Kai Havertz falha, Kepa, coitado, né, do garoto, né? Tá recebendo a culpa de tudo, né? O segundo gol foi culpa dele também, mas o terceiro dava pra defender, de qualquer maneira. Ele não tá numa boa fase o Kepa Arrizabalaga. O fato é que tá na fase muito ruim. Mas os caras não ajudam ele, né? O Kai Havertz erra uma bola daquela. O Zuma dormiu nos dois lances. Tipo assim, o Zuma é o principal culpado daquele segundo gol, porque ele dá um recuo idiota daquele, que eu não entendo que o idiota, ele não deu força na bola. A bola ficou mais pro jogador. O Kepa também, assim, vamos dizer, ele não usou as mãos porque não podia, era recuo, aí é uma falta de recuo, então ele poderia correr um risco sério ali de uma outra chance de gol muito clara. Acabou virando gol, mas ele não teria como saber. Ele tentou tirar com o pé, mas ele errou. Eu achei muito estranho o jeito que ele sai, assim, foi muito esquisito. Aí depois a bola vem, aí eles tentam salvar a jogada, o Christensen consegue salvar, o Kepa tenta jogar pra fora com o pé. Uma coisa que ele podia ter feito com as mãos, isso aí a gente tem que lembrar. Só que uma coisa que me dá o símbolo do Zuma naquela jogada, ele comete o erro e fica andando o resto da jogada, fica olhando a jogada de longe. O zagueiro naquele momento ele tem que ir para atrapalhar os outros jogadores, para tentar os jogadores do time adversário, é claro. E ele ficou olhando a jogada. E o Zuma, que tinha ido muito bem em alguns dos últimos jogos, fez uma atuação terrível. Foi uma atuação horrível do Zuma. No jogo aéreo ele é muito forte, mas o Zuma foi muito responsável pelos dois últimos gols que o Chelsea sofreu, muito por estar dormindo na marcação. O Kepa tem culpa também, mas o Zuma merece também ser bem criticado, assim como o Christensen, que dormiu na primeira jogada. A gente convenhamos, né? O Christensen não era para estar no Chelsea, né? Eu não sei como é que esse cara consegue a preferência sobre o Tomori. Até mesmo sobre o Rudiger, porque o Rudiger, quando estava na boa fase, na época do Sarri, foi um zagueiro sólido. A defesa dele com o Davi Luiz, que não são nomes assim old class. O Davi Luiz até um certo ponto já foi, mas o fato é que o Rudiger e eles tomaram menos de 40 gols naquela temporada com o Sarri. Era um time que sofria muito, tá? O time do Sarri sofria bastante finalizações. Então eu acho que eu não entendo o fato do dinamarquês ganhar tanto espaço. Às vezes ele faz uma boa partida, mas na maior parte do tempo é isso aí que a gente viu. E o Chelsea deixa 2 pontos pelo caminho. No lado a gente também vê o Southampton, que tem um ataque que não pode ser subestimado. Danny Ings joga muito. O jogador bom, né? A Premier League é cheia de bons jogadores em alguns times assim que não estão à altura deles. Eu acho que o Southampton tem muitos problemas. Danny Ings merece ser um centroavante de um dos grandes times da Europa, na minha opinião. O cara tem muito talento. Aí veio o City contra o Arsenal. E aí é que eu falo, né? O Arsenal você pode falar o que quiser, assim, o quarteto é diferenciado, tudo isso, mas essa vitória do City prova que o Arsenal não está pronto para ganhar a Premier League. Isso aí não é coisa assim, implicância minha, mas prova. O time jogou muito mal no começo do primeiro tempo, foi reativo. O Arteta está jogando com o Arsenal de forma reativa. Ele coloca a linha de 3, esperando chances de contra-ataque, tentando dar segurança à zaga e jogar no contra-ataque. Ele não faz isso muito corretamente, que a gente vê contra o Liverpool como o time foi inseguro na defesa e desorganizado. Mas o fato é que o Arsenal ele joga pelo contra-ataque e não funcionou dessa vez contra o City. Funcionou na Copa da Inglaterra? Funcionou. Mas agora não funcionou. E é uma coisa estranha, porque esse City está muito fraco na defesa. Tem o Rubem Dias agora, que parece que dá um aumento pequeno de produtividade. Tem o Neymar aqui. A gente tem finalmente uma dupla de zagueiros. Você não está mais improvisando, né? Como o Fernandinho. O Laporte tem suas qualidades, mas ficava lesionado. O Otamendi, convenhamos, assim, longe do seu auge. Então, assim, finalmente você tem uma dupla de zagueiros, mas os laterais ainda são ruins. Então, o fato é que o City não tem tanta força na defesa. E é um time que se formou muito vulnerável, tomou muitos gols até agora. E o Arsenal não marcou gols contra o City. Você tem o Aubameyang, você tem o Lacazette, você tem muitos jogadores. O Saka também é um jogador jovem muito habilidoso. Se não conseguir marcar gols no City, do jeito que o City está jogando, do jeito que o City está mostrando muita vulnerabilidade, enquanto o Wolverhampton era para ter sofrido mais de um gol se não fosse tantos erros. Então eu olho para esse time do Arsenal, eu vejo ainda um time que precisa crescer muito para ficar entre os 4 primeiros, porque o Everton jogando a bola que está e o Liverpool e o City possivelmente conseguindo vão alcançar uma boa sequência durante o momento, eu acho que isso é inevitável, e o Chelsea, que quando engrenar pode ir muito longe. O Arsenal tem grandes chances de ficar dos 4 primeiros, se é o grande objetivo deles. Eles têm que evoluir, estão ganhando jogos pequenos, mas precisa de mais do que isso se quiser brigar nas cabeças. Aí a gente também tem o jogo entre Newcastle e Manchester United. Olha, quando o Luke Shaw faz aquela cagada toda, né, logo no início do jogo, eu falei, acho que hoje o Olé cai, né? Acho que tá difícil, né? Porque se ele perdesse aquele jogo, ou se eu empatasse, eu ganhasse jogando mal, eu acho que seria aquele negócio prego no caixão. Não é possível que os caras iam manter ele depois. Porque o 6x1 foi uma vergonha danada. O time levou uma surra do Crystal Palace. Enquanto o Brighton saiu da vitória por causa do talento dos jogadores, que taticamente foi horrível. Então, assim, o United está um show de horror nesse começo. Mas
Este homem, o Atlas de Manchester United, o cara carrega esse time nas costas, é o Marcus Rashford. O pessoal pode ficar falando o que quiser do Bruno Fernandes, porque o time cresceu com ele. Cresceu, mas a verdade é que esse time do United só não era uma coisa como o Corinthians está sendo hoje no Brasileirão, porque o Rashford estava lá, porque o Rashford carrega esse piano nas costas desde quando o Mourinho caducava nesse cargo, porque o cara é fantástico. Com 19 anos de idade, acho que 20, não importa, o cara já estava participando para mais de 15 gols. Isso é um absurdo, você jogar tanta carga criativa e de finalizações na carga de um jogador dessa idade. Por mais melhor que ele seja, o Marcus Rashford foi um dos melhores jogadores do mundo. E o cara carrega o piano mais uma vez, né? Tem o gol de cabeça do Maguire, né? Que, assim, ele tem suas qualidades, por mais que faça um monte de besteira. Acabou fazendo um bom gol de cabeça. Ele é bom no jogo aéreo, né? Principalmente no ataque, ele consegue fazer alguns gols de cabeça. E a gente tem o talento do Rashford dando 2 assistências, marcando outro golaço. E olha, aquela assistência de letra pro Bruno Fernandes mostra muito talento do português para finalizar também. Coisa linda. Obviamente, precisamos falar olebol, né? Porque a jogada foi bonita. Gente, uma jogada bonita não transforma o coletivo do jogo numa coisa coesa e muito boa. O United ainda joga um futebol pobre e começou perdendo contra um time muito fraco que permite você fazer isso. O Newcastle não é um time que está tentando pegar a bola o tempo todo ou que vai explorar seus pontos fracos. Ele vai ficar na defesa jogando por uma única bola. É o jeito que o Newcastle sobreviveu na Premier League na última temporada. Uma prova disso é que o Roy Hodgson, que é um treinador reativo, ele conseguiu finalizar mais que o United. Pô, e isso é um plano do Roy Hodgson. Se for aperta a chance dele atacar, ele vai atacar e ele sabe fazer isso. O Newcastle não. O Newcastle é um time que se defende, ele dá a bola para o adversário. É um time que gosta muito pouco da bola e joga na carga do outro time assim. Você agora tem que fazer a coisa com a bola. E aí, eventualmente, com o talento que esse time tem. Eu acho que o problema do Solskjaer o time é muito talentoso com um treinador de baixo nível ficar lá. E o fato é que o time ganha muito pelo talento de Marcus Rashford, que brilhou. O cara joga demais. É muito jogador, o Marcus Rashford. 4-1 do United, uma vitória para dar um respiro, né? Porque o United está jogando muito mal. Aí a gente tem Sheffield United e Fulham, um jogo que o Fulham parecia que ia vencer a primeira na temporada, 2 times que estavam zerados até agora. O Sheffield estava jogando muito mal, o ataque estava horrível, assim, não dava, marcou um gol apenas contra o Arsenal. Chegou contra o Fulham e o Fulham estava jogando melhor. Começou o Sheffield melhor, mas o Fulham estava fazendo um segundo tempo muito legal. Uma das coisas que eu gosto desse Scott Parker, o time troca muita bola, tem uma visão interessante. Esse cara é promissor, esse Scott Parker. Eu ficaria muito de olho nele, esse treinador do Fulham. O time é muito ruim, é uma negação, mas eu acho que o empréstimo do Loftus-Cheek vai ajudar ele, dar um cara que cadencia o jogo melhor pelo meio campo, é onde ele pode se recuperar a melhor forma. Ser o Loftus-Cheek, que era quando estava na temporada do Sarri, quando ele contribuía muito, né? Hoje, desde que voltou a jogar ali no Chelsea, com a era Lampa, ele ainda está assistindo muito a lesão grave que ele teve. Mas eu acho que ele pode se recuperar, até porque vai ter espaço, vai ter tempo de jogo. E assim, o Fulham mostrou com a criatividade, fez o gol. Falei, poxa, é agora que é a primeira vitória do Fulham. Eu só estava gostando do Fulham vencer por causa do treinador Scott Parker. E toma um empate logo em seguida. É um time muito pouco talentoso e ainda inseguro. Óbvio que o trabalho do Scott Parker não é perfeito, mas ele faz bastante com esse time. Porque tem horas que o time do Fulham consegue enfrentar os adversários de uma maneira que surpreende. Você não espera que o Fulham consiga trocar bolas do jeito que troca, tipo o Leeds United marcar 3 gols. Foi muito mérito do Fulham, mas o Fulham também perde pênalti nesse jogo e perde uma chance de marcar 3 pontos. Acho que é um time que pode ficar na Premier League se conseguir se ajustar ainda mais. E conseguir alguns reforços pontuais para tentar melhorar um pouquinho esse nível do time. Mas eu vejo um técnico que tem uma boa visão de futebol, enquanto o Sheffield parece um time mais perdido, perdeu-se alguns jogadores, embora tenha ganhado alguns, o Sheffield está bem longe do que era na última temporada. A gente também teve Crystal Palace e Brighton. Aí eu faço muitas críticas ao Roy Hodgson, porque eu não sou um grande fã do estilo dele, o 4-5-1. Agora ele tá mais ousado, o 4-4-2, mas ele é um técnico muito brilhante, tá? Eu posso criticar ele, mas ele tem uma mente brilhante. Ele levou o Fulham na final da Europa League, o que é algo assustador. Ele tem seu talento, ele não treinou o time da seleção inglesa a topo, mas ele não tem ido bem lá. O Roy Hodgson tem suas qualidades, é um cara que entende muito bem futebol, entende como jogar através das falhas dos adversários, é um treinador reativo, mas quando você faz isso bem feito, não dá pra você criticar o cara. E assim, o time do Brighton jogou muito melhor, foi 20 finalizações contra apenas uma do Crystal Palace. Isso é uma coisa bem assustadora, mas daquela uma finalização foi ali que a gente viu um pouco do Roy Hodgson sabendo explorar e sabendo se defender. Eu acho que isso aí que faz o Crystal Palace sobreviver bastante nessa Premier League é saber se defender muito bem. Porque por mais que o Brighton fosse muito bem, o Graham Potter é um treinador fantástico, esse time do Brighton era muito melhor em questões de organização ofensiva e ele tinha que saber preparar o time para a defesa e também preparar para um contra-ataque, foi o que ele fez. Viveu de uma única bola para marcar um gol. Acabou levando um empate, mas eu acho que ele vê um pouco do Roy Hodgson, é apenas um chute que conseguiu eficiência. Isso fez também com que ele vencesse o United,
tipo, levando 10 passes para conseguir criar uma finalização. Isso mostra também como o trabalho do Ole às vezes é ruim, porque o Brighton só cedeu uma finalização ao Crystal Palace, enquanto o United cedeu 14. E a gente vê assim que o time do Brighton é um time que pode engrenar nessa temporada, tem talento e tem um bom treinador. Acho que o Graham Potter é um treinador muito legal, mas o Roy Hodgson mostra um pouco do que ele não é um treinador que todo mundo fica assim, nossa, ele é um treinador horrível, ele tem suas qualidades. E na única chance que teve no jogo, o Crystal Palace mostrou muito do que ele sabe fazer, de aproveitar as falhas do adversário. Ele soube aproveitar a falha do time do Graham Potter e conseguiu marcar o gol que poderia ter dado a vitória, mas acabou não dando. O Tottenham e o West Ham, olha, esse jogo é bem curioso, né? Porque a gente lembra assim, teve um vídeo que tá viralizando aí dos narradores lá da rádio do Tottenham, falando quando o Tottenham meteu 3-0 logo no começo do jogo, o sonho, o Kane jogando fino, assim, mérito do Mourinho, que o sonho e o Kane não estavam tendo essa química há bastante tempo, mesmo com o Pochettino, que teve seus problemas, né? Porque o Kane ficava lesionando algumas vezes. Mas os dois estão jogando muito. Kane tá com 7 assistências nessa Premier League. Isso é muito bom. Isso é uma coisa. O centroavante dá tantas assistências, mostra muita qualidade. Tava muito legal. Quando o Tottenham mete 3-0, o cara lá da Rádio Tottenham, nossa, o Tottenham está de volta. Aí, nos últimos 15 minutos, curiosamente, quando o Bale entra em campo, óbvio que não tem culpa dele ali, ou não, você acha aí que é culpa dele, mas eu acho que não tem muita interferência, tem que mudar um atacante ali na hora que você tá na defesa, não vai mudar tanta coisa, eu acho que até uma troca inteligente, pensando na velocidade dele. Só que o que acontece, o West Ham empatou, buscou um empate em poucos minutos, que um golaço, mas que golaço foi aquele para empatar o jogo, os caras ficaram, meu Deus, que gol foi, é o que deu pra falar, né, o West Ham, o Lanzini que marcou o gol, né? Teve o gol contra do Sanches e teve o gol do Balbuena, mas o fato é que aquele gol do Lanzini foi espetacular, mas o West Ham é um time guerreiro e que também sabe atacar, né? Tem talento esse time do West Ham, mas ainda tem suas falhas. O David Moyes, a gente pode também ter várias críticas dele, mas ele é como o Roy Hodgson. Ele pode não ser um treinador do futebol mais vistoso, mas é um cara inteligente que não dá pra subestimar. Por isso que às vezes quando tu subestima esses times, às vezes você pode acabar com uma derrota porque eles são pessoas inteligentes. Eles não chegaram tanto tempo no futebol à toa. E aí a gente vê uma prova disso. E o West Ham soube aproveitar muito bem os buracos da defesa do Tottenham. E além da valentia, foi inteligente nos momentos e conseguiu gerar chances de perigo. Durante todo jogo conseguiram ter criar algum tipo de volume. Então, assim, o West Ham acaba conseguindo um empate impressionante. E o Tottenham tropeça na hora que ele poderia ter sobressaído muito aos seus rivais que não jogaram bem. O Aston Villa vencendo o Leicester com um gol de Ross Barkley, né? O Ross Barkley, que é um cara que eu tanto critico, acabou sendo decisivo no final. É um time que está mostrando muita segurança defensiva. O único time até agora que tomou apenas 2 gols. A segunda melhor defesa do campeonato é o Arsenal do Arteta. E olha que não foi totalmente testado. Até agora foi o Manchester City e o Liverpool, e neles tomou 4 gols. Mas o fato é que o Arsenal de Arteta tem seus méritos, né? Tá jogando uma linha de 3 atrás. Mas esse Aston Villa está impressionando bastante, né? E eu acho que tinha talento, fez aquele investimento monstruoso na última temporada, mais de 100 milhões de euros. Era para você conseguir fazer alguma coisa melhor do que estava acontecendo. Lutar contra o rebaixamento não era a realidade do time. E o time usa o esquema de 4-2-3-1, é um time mais usado, tenta ser mais ofensivo e conseguiu fazer isso. Teve muito volume de jogo, o Leicester não teve facilidade nesse jogo. A gente sabe de um time que ano passado, na última temporada, lutou para ir a uma Champions League e teve muita dificuldade de vencer o Aston Villa. No segundo tempo, o Aston Villa foi o melhor time. E assim, o Aston Villa pode ir longe nessa temporada? Essa é uma pergunta que as pessoas vão começar a fazer. 4 vitórias? Pode brigar para a Europa League, eu acho difícil a Champions League, ainda mais vendo o talento dos times que estão devem brigar lá mais à frente. Mas de qualquer maneira, esse time tá sem conseguir manter esse futebol e manter esse talento como é o Grealish ou como os outros jogadores que tem, dá para ir longe sim e tá fazendo o trabalho certinho. Se manter essa segurança defensiva, o Aston Villa é um time encardido e que está sabendo aproveitar muito os defeitos dos adversários e soube aproveitar muitas brechas que o Liverpool deu para fazer aquela goleada histórica. Então, assim, não subestime o Aston Villa nessa temporada. É um time que investiu bastante na última temporada e mostra ter alguns resultados neste momento. Tivemos também West Bromwich Albion e Burnley, um 0-0, o primeiro da Premier League. Tipo assim, a gente só foi ter um 0-0 na Premier League na 5ª rodada. E foi entre 2 times que estão lá na parte de baixo, West Bromwich e Burnley. O jogo não foi bom, né? Eu não preciso ser um gênio para mostrar isso. E 2 times que acabam no prejuízo, né? West Bromwich, que é o time mais fraco da Premier League, na minha opinião, até por questões de elenco e táticas. Eu acho que taticamente o time mais pobre do que o Fulham é. Elenco a gente pode até discutir entre o West Bromwich e o Fulham, mas taticamente eu acho um time mais pobre, luta na bola única também, assim como o Newcastle joga, só que menos talento que o Newcastle tem.
Então eu acho difícil assim, ver o West Bromwich fazendo uma grande campanha. Segura o empate contra o Burnley, mas é assim que o West Bromwich deve vir até o fim da temporada. De qualquer maneira, é um jogo assim também que é ruim pro Burnley, né? O Burnley que terminou tão bem a última temporada, não começou bem essa. Então, assim, acho que precisa de alguns ajustes, porque era uma boa chance de tentar recuperar o ânimo e acaba empatando com o West Bromwich nesse jogo, assim, que, convenhamos, é bem abaixo do que a gente espera dessa Premier League maluca. E para encerrar a rodada, o time de Marcelo Bielsa, treinador que é tão adorado pela mídia, né, por causa do estilo mais agressivo fora do campo, né, assim, você vê lá esse enérgico, um cara que faz o time jogar bonito, mas assim, não teve hoje o resultado esperado, né? O time do Nuno Espírito Santo, o Wolverhampton, que é um outro treinador que também bastante elogiado, tem feito um trabalho interessante, embora o Wolverhampton esteja oscilando mais essa temporada do que na última. Na última, o Wolverhampton foi um time mais sólido, mas assim, pela tendência que estava no final de campeonato, o Wolverhampton estava mostrando sinais de decair um pouco. E esse ano não está na Europa League, então eu esperaria-se uma campanha melhor, mas não é que vem muito acontecendo. Mas ele conseguiu a vitória, o Raul Jimenez é um jogador de muita qualidade, é um mexicano nesse time repleto de portugueses, o Espírito Santo lotou o time de portugueses, e ele conseguiu fazer um bom gol para vencer o Leeds United. Teve mais volume, teve mais finalizações, mas não soube aproveitar. Isso, assim, é o roteiro do que era a Championship, porque no começo da temporada o Leeds United estava aproveitando um pouco as chances que estava criando. E agora parece mais a cara do que era a última temporada. Criava muitas chances, mas não aproveitava tanto, né? Acho que é um pouco do choque de realidade, né? E a gente sabe que o Leeds United promete ainda essa temporada um bom jogo. Não foi fácil de derrotar. O Wolverhampton mostrou dificuldades para conter esse ataque do Leeds United. E o Bielsa mostra assim, um time realmente especial, que está encarando os times com muita força. O fato é que é uma derrota doída para o Leeds, que jogou muito bem, e o Wolverhampton consegue uma vitória para conseguir subir um pouco na tabela. Como é que fica a tabela após essa rodada? Lembrando que tem times com 5 e 4 jogos. O Everton lidera o campeonato inglês com 5 jogos, 13 pontos. Em segundo lugar, o Aston Villa, 4 jogos, 12 pontos. Invicto, 100%. Liverpool em terceiro, 5 jogos, 10 pontos. Leicester em quarto, 5 jogos, 9 pontos. Arsenal em quinto, 5 jogos, 9 pontos. Wolverhampton em sexto, 5 jogos, 9 pontos. Tottenham em sétimo, 5 jogos, 8 pontos. O Chelsea em oitavo, 5 jogos, 8 pontos. O West Ham em nono, 5 jogos, 7 pontos. Leeds em décimo, 5 jogos, 7 pontos. Manchester City em décimo primeiro, 7 pontos em 4 jogos. E olha, o ataque do City e a defesa estão me preocupando bastante, né? Um time que está mostrando assim, tá bem abaixo da última temporada. Tanto a defesa, assim, mesmo com os reforços, ainda não conseguiu se ajustar. E esse ataque tá devendo bastante. Agora que o Sérgio Agüero tá voltando, pode ser um respiro, né? Porque obviamente o Gabriel Jesus não ia carregar esse ataque. Temos o Southampton, 5 jogos, 7 pontos. Newcastle, 5 jogos, 7 pontos. Crystal Palace, 5 jogos, 7 pontos. Manchester United, 4 jogos, 6 pontos. Brighton, décimo sexto, 5 jogos, 4 pontos. West Bromwich, 5 jogos, 2 pontos. Burnley em 18º, zona de rebaixamento, 4 jogos, 1 ponto. Sheffield United em 19º, 5 jogos, 1 ponto. Fulham em 20º, 5 jogos, 1 ponto. Esse é, por enquanto, a classificação da Premier League. A gente vai aqui para melhores jogadores até agora da temporada. Os artilheiros são Heung-min Son, 7 gols, e Dominic Calvert-Lewin, 7 gols. Está fazendo uma temporada muito boa o Calvert-Lewin. E o Salah está com 6. Em assistências a gente tem o Harry Kane com 7. O John McGinn está fazendo uma temporada muito boa pela Aston Villa com 4. E o James Rodrigues com 3. E as próximas partidas serão Aston Villa e Leeds United. Vai ser uma partida interessante. Dois times que tem... um é bem hypado, vem da Championship com altas expectativas. O outro que está invicto. A gente vai ter West Ham United e Manchester City. Um duro desafio para o City, porque o West Ham a gente sabe que é um time talentoso e que souber explorar as falhas é um time perigoso. O Fulham e o Crystal Palace, outro jogo interessante, o Roy Hodgson contra o Scott Parker. A gente vai ter Manchester United e Chelsea, um clássico muito conhecido, já foi final de Champions, já foi quartas de final. E não sei, esse clássico tem muita história, Manchester United e Chelsea. Liverpool e Sheffield United, é um jogo assim que o Liverpool pode fazer uma boa vitória, visto o momento atual do Sheffield. Southampton e Everton. O Everton tem uma boa chance de 3 pontos, aproveitando uma defesa que tem sido bem falha da Southampton. Newcastle e Wolverhampton, um jogo para o time do Nuno Espírito Santo tentar conseguir crescer um pouco mais na tabela. Vamos ver o que o Newcastle consegue arrumar. Arsenal e Leicester, outro teste para o time de Arteta, que na minha opinião ainda não se provou contra os grandes. O Brighton e o West Bromwich, uma boa chance do Brighton conseguir mais somar 3 pontos de verdade. É um time que mostra muito potencial, mas não tem conseguido realizar do jeito que a gente espera, né? E já foi muito bem na última temporada com o elenco fraco que tinha. Nesse ano eu tenho expectativas mais altas para o Brighton. E é claro, Burnley e Tottenham. Tottenham tentando aí uma campanha mais vitoriosa. O Mourinho até agora tem me surpreendido em alguns aspectos. Não esperava o Tottenham encaixando tão bem ofensivamente. É um dos melhores ataques da Premier League.
Só que precisa consertar onde ele sempre foi bem, a defesa. A defesa tem se mostrado vulnerável em vários momentos. E essas são as partidas da próxima rodada. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.